de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Ela nos traz ânimo e fortalece o espírito. Ouça agora uma palavra de fé. Livro de Provérbios, em nome do Senhor Jesus. Livro de Provérbios, tá? Você que tem dificuldade, levanta sua mão assim que o obreiro vai até você e vai te orientar, tá bom? Livro de Provérbios, capítulo 3. Nós que somos cristãos, nós sabemos que passamos por muitas dificuldades, né? Muitas tribulações, muitas tentações, mas Deus é conosco o tempo todo, tempo todo. Deus, Ele não nos abandona, Ele não abandona o seu filho, Ele não abandona a tua igreja, tá? E quando nós lemos o livro de Provérbios, tem muitos ensinamentos aqui, vários ensinamentos, né? Às vezes as pessoas elas correm muito atrás atrás do favor de Deus, né? Atrás da graça de Deus. Mas nós, como cristãos, sabemos que nós temos que andar em obediência. Quem que anda em desobediência não tem capacidade nem moral de cobrar alguma coisa de Deus, nem que eu fazendo e sendo obediente eu possa cobrar. Mas a pessoa que é desobediente à palavra de Deus, está andando em desacordo com a palavra de Deus, que eu, andando dessa forma, posso questionar alguma coisa para Deus? Eu não posso questionar. E quando nós vamos ler agora o capítulo 3 de Provérbios, e nós vamos entender que sempre quando Deus Ele nos mostra algo, Ele nos ensina algo, sempre tem algo bom para nós. Sempre tem algo bom para nós. Então, para nós colhermos algo, nós temos que plantar. É impossível eu querer colher algo bom se eu não estou plantando. Amém? Se eu quero colher algo bom para a minha vida, eu tenho que plantar isso. E às vezes, isso é demorado. O plantio é demorado, a colheita é demorada. Ela não vem do dia para a noite. Tem muitas pessoas que são apressadas, né? Apressadinhas, querem tudo ao seu tempo e à sua hora, e não é assim. Com Deus não é dessa forma. Então nós temos que entender que a colheita ela é demorada, ela traz esforço da nossa parte, mas ela vem. Nós acabamos de testemunhar vários testemunhos de pessoas aqui, né? A minha esposa deu um testemunho, assim, é muito poderoso o testemunho dos irmãos. Nós vemos que a colheita ela chega, mas houve um tempo de plantio para que aquilo ocorresse e acontecesse, e assim é. Mas o que é o livro de Provérbios? Quando nós lemos o livro de Provérbios, algumas pessoas elas passam pelo livro de Provérbios e algumas coisas passam desapercebidas, ou por falta de entendimento, ou por falta de tempo para poder estudar e questionar o que Deus está nos ensinando e nos capacitando através da palavra de Deus. O livro de Provérbios, ele é muito interessante, né? Muito interessante porque são verdades práticas, né? E espirituais e morais que Deus deixou através de provérbios para o povo de Deus. E hoje nós somos povo de Deus. Nós somos povo de Deus. Então o livro de Provérbios é deixado para nós como verdades práticas para ser colocadas em atitudes em nossas vidas. Tem muitas pessoas que leem a Bíblia várias vezes, mas eu lendo a Bíblia e não colocando em prática, não resolve nada. Não resolve nada.
são ensinamentos que ficam obsoletos se você não coloca práticas na sua vida. É por isso que o cristão tem que andar na praticidade da palavra. Amém? Glória a Deus. Então vamos lá no livro de Provérbios para ver o que o Espírito Santo vai falar conosco nessa noite. Capítulo 3, amém? Capítulo 3 de Provérbios. Todos acharam? Acho que deu tempo, né? Todos acharem aí. Então vamos lá, em nome do Senhor Jesus. Diz assim: qual que é a primeira palavra que está no texto, a partir do versículo 1 aí? Qual que é a primeira palavra aí? Qual que é a primeira palavra? Filho. Olha só o quanto é interessante. Quando nós entendemos realmente o que é o significado dessa palavra, quem é pai sabe o significado dessa palavra. Todos aqui, todas as pessoas aqui são filhos, mas nem todos são pais. Mas quando nós passamos a ser pai, nós entendemos o verdadeiro significado de ser filho, né? Então olha só como Deus, Ele olha para nós. Ele olha para nós com um olhar de pai, de pai. Então, se Ele olha para você com um olhar de pai, você tem que entender que você é filho. E nós entendemos e compreendemos que nós que somos pais, o quanto é triste nós vermos quando o filho é desobediente aos seus pais. Quem é pai aqui sabe, porque nenhum pai, ele olha para o seu filho e deseja mal para ele. Quem que é pai aqui deseja mal para o seu filho? Não conheço nenhum, não conheço ninguém. Todo pai quer que seu filho cresça, que seu filho seja alguém que lhe dê orgulho. É isso que o pai deseja. E não é diferente para com o Senhor também. Deus quer que você seja uma pessoa que dê orgulho para Deus, orgulho para Ele. E é por isso que nesse Provérbios capítulo 3, já no início, chama de filho. E depois disso ele vai nos dando várias direções de como nós devemos nos comportar como filho. É assim que Deus nos trata, como filho. Então se Deus te trata dessa forma, então você tem que bater no peito e dizer: eu sou filho. E não sou órfão. Não tem ninguém aqui que é órfão. Você é filho. E você tem um pai que te protege, que te quer bem, que cuida de você, que quer o seu crescimento espiritual. E é por isso que ele nos ensina na palavra dele. Olha só o que ele vem dizendo no primeiro versículo, logo aqui, bem no início, depois que te chama de filho. Não esqueça isso. Ele te chama de filho, de filho. Olha só o que ele vem dizendo: filho meu, não te esqueças da minha lei, e guarde o teu coração os meus mandamentos. E depois disso tem uma promessa. E qual que é a promessa? Porque eles aumentarão teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Não só de vida, mas de paz. Vida, viver por viver, não é vida. Viver, vida, é com paz. E é isso que ele promete para nós. Mas para que isso aconteça, o que vem anteriormente? Ele pede para que você venha guardar os teus mandamentos, não esquecer da lei do Senhor. E é isso que nós vemos nos dias de hoje, dentro da igreja. Não. E como que eu pratico? Aí nós vamos lá no Salmos capítulo 1. No Salmos capítulo 1, não é isso? Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho do ímpio, nem se detém nos caminhos dos pecadores, nem se assenta nas rodas dos escarnecedores, mas tem prazer
a lei do Senhor, e nela medita dia e noite. É isso que Ele quer que nós façamos. Então nós temos que meditar nas Escrituras, viver as Escrituras. Não é só simplesmente nós lermos, mas guardar. Esse guardar as suas leis, os seus mandamentos, ele está falando sobre a praticidade. É você colocar em prática, preste atenção, é você colocar em prática. É quando você vai sair daqui, independente para onde que você vá, você leve as leis do Senhor, você coloque em prática aquilo que eu acabei de falar, de dizer para vocês, está escrito no Salmos capítulo 1. Meditar, colocar em prática, para que as promessas de Deus, de uma vida longa, de paz, ela possa sobrecair na sua vida. Quem quer uma vida longa de paz? De paz. Nós não merecemos, nós não precisamos disso. O mundo não precisa disso. Nós vivemos em um mundo que está, um mundo atribulado, um mundo de dificuldade. E sabe por que acontece isso? Porque as pessoas estão cada vez mais distantes de Deus, distantes do Senhor. Então, para que isso ocorra na sua vida, você tem que praticar o que está escrito na palavra de Deus, nesse primeiro versículo, onde diz que você tem que guardar os mandamentos de Deus dentro do seu coração. Quem entendeu? Quem entendeu? Amém? Então, se você quer uma vida de paz, uma vida longa de paz, basta que você guarde os mandamentos do Senhor dentro do teu coração. É simples? É complicado? Não, é simples, né? Simples, simples demais. Olha só o que vem dizendo a seguir. 3. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade, ata-as ao teu pescoço, escreve-as na tábua do teu coração, assim achará graça e bom entendimento aos olhos de Deus e aos olhos dos homens. Quando ele fala, não te desampare, ele está falando sobre abandonar. O que ele está falando? Não abandone a benignidade e a fidelidade. O que é benignidade? É a pessoa ser bondosa, misericordiosa, generosa. Isso deveria ser um caráter do cristão, sem um esforço, né? Porque quando nós somos cristãos e entendemos e queremos ser como Cristo, uma pessoa bondosa, generosa, é algo que vem de forma espontânea, não é isso que ele está falando? E quando ele fala sobre fidelidade, é uma pessoa que é fiel em tudo. Em tudo. Em tudo. Então nós devemos ser dessa forma. Vocês conseguiram compreender que ele nos direciona a algo? E logo depois disso, ele fala que se nós praticarmos aquilo que está dizendo aqui, ele nos dá algo em troca. É algo automático, é algo que acontece na vida daquelas pessoas que agem dessa forma. Ele está dizendo, essa pessoa que é bondosa, misericordiosa, generosa, que é leal em tudo e que é compreensivo, o que ele faz conosco? No versículo 4, ele achará graça, agradará aos homens, ou agradará, ou será agradável aos olhos dos homens e aos olhos de Deus. Sabe o que eu vejo aqui? Quando nós agradamos a Deus, automaticamente
quando nós somos pessoas que vivemos bem em sociedade, porque nós que somos cristãos, olha só o que ele vem dizendo: a pessoa tem que ser bondosa, generosa, fiel em tudo. Como uma pessoa dessa não pode ser bem vista aos olhos dos homens e aos olhos de Deus? Então nós temos que viver, nós temos que ser pessoas que não podemos viver com contendas. Nós não podemos ser cristãos que vivemos todo o tempo com contenda. Tem cristão que vive totalmente atribulado, com inimizades, com picuinhas, e não é dessa forma que Deus quer que nós agimos. Nós temos que ser fiel com nossos compromissos. Nós não podemos pensar e deixar que o nosso ser, a nossa alma venha falar mais alto dentro de nós. Nós temos que andar em caminhos retos, em caminhos do Senhor, em caminhos que as outras pessoas não venham a apontar para nós e falar: ó o caloteiro passando ali, ou aquele maldizente passando ali. Sabe aquele vizinho? Fica falando mal dos outros. Sabe aquele vizinho meu, aquele que vai na igreja fulano de tal, aquele lá não é exemplo de cristão. É isso que Deus está falando, para que nós venhamos mudar as nossas atitudes, para que aos olhos de Deus e aos olhos dos homens, nós não venhamos ser apontados como aquelas pessoas más, aquelas pessoas que compram e não pagam, sabe? Antigamente eu ouvia muito isso, que os piores clientes eram aqueles crentes, maus pagadores. Isso é uma vergonha, não só para a igreja, mas para Deus. Que quando nós carregamos esse título de cristão, você não carregando só o título de cristão, você está carregando também o nome de Deus. Então nós devemos honrar a Deus, aonde quer que nós venhamos estar. Quem está entendendo? Então que nós possamos mudar, que as pessoas possam mudar essas atitudes errôneas que às vezes os levam para fora da igreja. E quando você faz isso, tanto aos olhos dos homens, aos olhos de Deus, aos olhos dos homens, você vai ser bem visto. Bem visto. Amém? Então vamos lá. Versículo 5, é isso? Versículo 5. Amém. Olha só o que vem dizendo o versículo 5. Confia no Senhor de todo o seu coração. Tem como você confiar mais ou menos em Deus? Eu confio mais ou menos em Deus, né? Mais ou menos não existe. Na vida do cristão, ou você confia, ou você não confia. O cristão, ele não anda em cima do muro. Ou você confia em Deus, ou você não confia. Você está vendo, ouviu o que Deus está falando aqui? Confia no Senhor de todo o seu coração. Então, na vida do cristão, a vida do cristão é confiar em Deus. Ou você confia, ou você não confia. Não tem como você confiar mais ou menos em Deus. E vem dizendo o seguinte, logo em seguida: e não te estribes, né, ou apoies, tá? Apoiar em teu próprio entendimento. Reconheça quem? Deus, em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Então reconhecer é lembrar, tá? Veredas é caminhos. Então tem muitas pessoas que estão andando de forma desolada no mundo, sem direção, não sabe para onde vai, e não é assim que nós devemos andar. Nós que somos cristãos, nós sabemos aonde nós queremos chegar. Quem sabe onde quer chegar aqui? Então você tem que saber aonde que você quer chegar. Você não pode viver desolado, sem saber onde quer chegar, achando que não tem ninguém por você. Você ouviu o que está dizendo, a palavra de Deus diz aqui? Confia no Senhor. Então, se você está dessa forma, sem saber aonde você quer chegar, confia no Senhor, acredita no Senhor,
reconheça Ele nos teus caminhos, e eu tenho certeza que Deus vai endireitar as tuas veredas e os teus caminhos. Nós não podemos andar perdidos no mundo. Nós que somos cristãos, nós sabemos de onde nós viemos, nós saímos, e sabemos para onde que nós iremos. Nós somos tratados por Deus como filhos, e quando nós somos tratados como filhos, nós confiamos no Senhor, e acreditamos que Ele pode fazer em nossas vidas, em todas as nossas situações, e nós sabemos aonde nós vamos chegar, porque você não é qualquer pessoa, você não é qualquer um, você tem um Deus todo-poderoso que está por você, que luta por você, luta as suas batalhas. Então às vezes, você chegou aqui perdido, mas hoje você foi encontrado e encontrou aquele que vai mudar o seu destino, a sua vida e a sua história. Amém? Então, para nós terminarmos aqui, o último versículo aqui, rapidinho, olha só. Versículo 7, tá? É isso, né? Não seja sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor, né? Temer ao Senhor. Temer aqui não é questão de você ter medo de Deus. Temer aqui é sinônimo de respeito e reverência a Deus, tá bom? Então temer aqui não é você ter medo. Ninguém precisa ter medo de Deus. Você tem que ter reverência, tá? Reverência e respeito ao Senhor, né? E logo em seguida ele vem dizendo: e aparta-te do mal. Olha só, duas coisas que ele vem nos aconselhando: temer a Deus e apartar do mal. Ter respeito e reverência ao Senhor e apartar do mal. O que é apartar do mal? É você, e o que está escrito lá em Salmos capítulo 1 também, muito interessante, né? Você não pode se assentar nas rodas dos escarnecedores e estar, né, ali junto com aquelas pessoas que não têm compromisso com Deus. Então apartar do mal é aquilo que vai fazer com que você se distancie do Senhor. Então você aparta daquilo que quer te distanciar de Deus. Isso é apartar do mal. No versículo 8 vem dizendo assim: isto será remédio para o teu umbigo e medula para o teu ossos, né? Ossos. Então aqui ele está parafraseando, né? O que quer dizer aqui? Muito interessante, eu gostaria só de explicar em relação a esse texto, só para nós entendermos, né? Por que Deus fala que ele vai ser remédio para o nosso umbigo e medula para os nossos ossos? Nós sabemos que a mulher, quando ela engravida, ela está gerando dentro dela uma vida. E existe ali entre a mulher e a criança, o bebê, um cordão umbilical. E esse cordão umbilical, ele serve, né, principalmente para a alimentação da criança. Mas quando essa criança ela nasce, aquele cordão ele é rompido. E por que nós tratamos, os pais, os médicos tratam aquele umbigo depois de cortado? Porque quando o umbigo ele não é cortado, ele serve de porta de entrada para doenças, né? Ele pode pegar infecção e pode fazer muito mal, ou levar até a morte do bebê. Por isso que aquele umbigo ele tem que ser tratado. Por isso que Deus fala que ele vai ser remédio para o nosso umbigo. E quando ele fala que vai ser medula para os nossos ossos? Quando Deus fala que vai ser medula para os nossos ossos, nós sabemos que a medula, ela serve para a produção de sangue, ou células sanguíneas, que é essencial para o nosso... Alguém vive sem sangue aqui? Não. É por isso que ele fala de uma forma de parafrasear. Ele está falando que vai ser um escudo para nós. Um escudo, remédio para nós, para que nós não venhamos, para ele vai ser um escudo para que nós não venhamos passar por enfermidades, né, por dificuldades. Ele vai ser o nosso protetor, ele vai ser remédio para nós, ele vai cuidar de nós, e ele é algo essencial. Alguém vive sem Deus?
Tem muitas pessoas que vivem sem Deus, mas elas não estão vivendo uma vida longa de paz. Não, elas estão vivendo como se fossem zumbis. Uma vida de verdade é só com Deus. É só com Deus. Por isso que ele fala que ele é medula para os nossos ossos, porque ele é essencial. Então Deus, ele é essencial para você. Então se você quer uma vida verdadeira, queira Deus na sua vida, transformação para a sua vida. Como o sangue dentro de você, que é algo essencial, e Deus também é essencial para você, é essencial para mim, é essencial para você que quer mudança e transformação. Amém? Glória a Deus. Deus, ele é essencial. Ninguém pode viver sem Deus. Então queira Deus para você, transformação, vitória, harmonia, paz na sua casa. Quem entendeu? Amém? Então se coloque de pé em nome do Senhor Jesus. Dá uma salva de palmas ao Senhor Jesus bem forte. Glória a Deus. Amém. Glória ao Senhor. Coloca a mão no seu coração. Eu vou orar por você e passar a palavra para a pastora, tá? Coloca a mão no seu coração em nome do Senhor Jesus. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, eu apresento a tua igreja na tua presença. Que o Senhor venha, Senhor Deus, abençoar grandemente o teu povo, esta mulher, este homem, esta criança, que o Senhor possa trazer transformação e que a tua palavra, Senhor, ela possa ser, meu Deus, ser guardada dentro, meu Deus, de cada um, em nome do Senhor Jesus. Amém?